tudo bem? Voltei com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é para responder a uma dúvida e vou falar sobre hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma deficiência do funcionamento de uma glândula que nós temos no corpo, que é a tireoide, tá? A tireoide se localiza nessa região do pescoço e tem funções importantíssimas, que é a de produção de dois hormônios principais, tá? Que regulam o nosso metabolismo. Esses hormônios são a T3 e T4, tá? T3 é triodotironina e o T4 é a tiroxina, tá certo? Essa glândula, chamada tireoide, ela funciona por causa de uma outra glândula, tá certo? Que é chamada hipófise, que se localiza no cérebro. A hipófise, ela manda um sinal para a tireoide funcionar. Esse sinal nós chamamos de TSH, que é um outro hormônio que vocês já devem ter ouvido falar, tá certo? Então, a hipófise manda um sinalzinho falando se ela precisa ou não produzir esses hormônios, que é T3 e T4. Esses dois hormônios dependem de iodo. É por isso que nós precisamos comer sal iodado, tá certo? Por isso que nós precisamos de iodo na nossa alimentação, tá bom? Para compor esses dois hormônios. E eles vão, igual eu falei, regular o metabolismo. Para quem não sabe, o metabolismo é aquela quebra das calorias que nós ingerimos na nossa alimentação e essa transformação em energia, tá certo? Então, o que a gente come é transformado em energia para nossas atividades, para as nossas células, tá certo? E essa transformação do alimento, das calorias em energia, é regulado por esses dois hormônios, T3 e T4, tá certo? Então, pense comigo. Se tiver uma alta produção desses hormônios, o TSH vai ficar paradinho, tá? Não precisa mandar o sinal para a produção, você concorda? Então, se eu tenho um excesso de T3 e T4 no sangue, é um sinal de que a minha glândula está trabalhando com maior atividade, tá certo? Então, ela produz muito T3 e muito T4, tá certo? E isso a gente chama de hipertireoidismo, que é um excesso do trabalho da glândula tireoide, tá certo? Bom, parando por aí, algumas pessoas ficam com dúvida quanto aos sintomas, tá? Os sintomas são inúmeros, são vários, e vai depender um pouquinho também de como a pessoa vive, tá? Do ritmo de vida, da alimentação da pessoa, tá? Mas os mais comuns são cansaço, estresse, ansiedade, tá? Queda de cabelo, pode ter arritmia, né? Aceleração dos batimentos cardíacos, pode acontecer muito também. Pode ter perda de peso, tá? Só que aí entra um outro detalhe. T3 e T4, produzido em excesso, né? Vai ter uma mudança aí no controle do metabolismo, certo? Só que para a pessoa perder peso, ela vai ter que ter uma mudança também na alimentação. Não é só o hipertireoidismo que faz a pessoa perder peso, tá? Existe toda uma estrutura por trás dessa perda de peso que a pessoa tem que estudar, tem que levar em conta para saber se realmente é a mudança na produção de hormônio que está fazendo isso, tá? Então, não se usa dizer que hipertireoidismo faz a pessoa perder peso ou hipotireoidismo faz a pessoa engordar, tá certo? Isso muitas pessoas falam, muitas pessoas utilizam, né? Mas não é correto porque não é só a mudança hormonal que faz a pessoa engordar ou emagrecer, tá certo? Mas, como altera um pouco a musculatura, a pessoa pode perder massa muscular e com isso diminuir o peso, tá certo? Então, essa questão de gordura é mais complicada, tá bom? Não é só hormônio. E aí entra outras questões, que é o tratamento, tá? Esse tratamento ele vai depender também do tipo de sintoma e de como a pessoa chegou a essa doença, tá? E pode ser por algum familiar, né? Herança genética, existe casos de herança genética, doenças autoimunes, tá? Onde o sistema imunológico começa a atacar a glândula e altera a produção desses hormônios, ou pode ter inúmeras outras causas, tá? Que são
menos comuns, né? As mais comuns são essas, que é a herança genética ou o consumo de iodo, tá certo? Então a pessoa consumiu muito iodo, então vai ter um excesso de produção de hormônios dependentes desse iodo, tá certo? Então tem que estudar o caso da pessoa para ver como seria este tratamento, tá bom? E vai depender também dessa causa. Então, cada pessoa precisa de um tipo de tratamento. Os tratamentos geralmente são medicamentosos, tá? Então, a pessoa toma algum remédio para controlar essa produção de hormônio, para tentar equilibrar o TSH com o T3 e T4 no sangue, que é o ideal, tá? Ou então, cirúrgico, tá? Se tiver uma alteração na própria glândula física, pode acontecer algum procedimento cirúrgico que resolva, tá? Ou tratamento com iodo, etc. Tá certo? Então vai depender do caso. O que vocês têm que saber sobre hipertireoidismo é que é um excesso de produção de hormônio T3 e T4 que está acontecendo no sangue, tá? Ou um excesso de trabalho da glândula tireoide que pode levar a inúmeros outros problemas de saúde que precisa ser tratado com urgência, tá bom? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que eu resolvo para vocês, tá bom? Ou se eu não souber, eu pesquiso com certeza, tá bom? Um abraço, até mais, tchau!